A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Mateus capítulo 5, verso 27 até o verso 32. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre vencendo a imoralidade. Vencendo a imoralidade. Não precisa prestar atenção, talvez você vai sair com pouca coisa, mas eu gostaria que você soubesse uma frase, você saísse com essa frase na sua mente essa noite. A imoralidade sexual afeta meu corpo, que é santuário do Espírito Santo. A imoralidade sexual afeta meu corpo, que é santuário do Espírito Santo. Versículo 27 até o versículo 32 de Mateus, capítulo 5, diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê direção para estudarmos e aprendermos com esse texto tão duro da Tua Palavra. Que eu não vá além, Senhor, daquilo que a Tua própria Palavra explica e ensina. Nos dê uma mente aberta, um coração aberto também, para receber essa porção da Tua Palavra. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Para a gente pensar um pouquinho, eu peguei na internet algumas frases que precedem a morte, tá? Frases que precedem a morte. Atira se for homem. As chances disso acontecer são 1 em 1 milhão. Bobagem, é só uma coceirazinha de nada, né? Te assustei, vovó! A vovozinha lá dos seus 90 anos. Calma, amigo. Eu só sou encanador. É o fio vermelho, eu tenho certeza, pode cortar, né? É uma cirurgia simples, né? Não tem nada de arriscado nessa cirurgia. Esses cogumelos não são venenosos, eu conheço. Eu vi o cara na televisão fazer isso, né? O cara lá na televisão fez. Ei, essa é a minha mochila, seu paraquedas está aqui comigo. Já fiz isso antes, de olho fechado, né? Não levo desaforo para casa. Algumas frases que precedem a morte. O que o padre está fazendo aqui? O que acontece se eu apertar esse botão vermelho? No elevador ali, muitas vezes se tiver um problema ele para, né? Você não vai morrer não, tá? Ali no elevador. Pode passar, não vem ninguém. Pula que eu te seguro, depois de 10 metros de altura, né? Que bichinho engraçado, tem um espinho no rabo. Que caminhão, Que vela engraçada. O que significa TNT?
Sim, já assinei o testamento. Por quê? Tem certeza de que sua esposa não vai chegar? Tranquilo, esse leão é manso, né? Esse leão é manso. Não vou ficar viciado nisso. É interessante que algumas dessas frases muitas vezes realmente precedem a morte. Mas tem algumas coisas que nós fazemos em nossas vidas que também precedem a morte. E uma delas é a questão da imoralidade sexual. Jesus vem exortando aos seus discípulos, os seus seguidores, com relação aos preceitos do reino. E aqui ele continua falando também sobre alguns desses preceitos e entra numa área bem sensível, bem difícil, que é a área de imoralidade sexual. Se Jesus, naquela época, coloca uns 2000 anos atrás, já estava falando sobre isso, o quanto era difícil, o quão problemático era isso na vida das pessoas, o que dirá hoje? O que dirá hoje? Com internet, com smartphones, com computadores. Por isso mesmo, na capa do boletim, eu coloquei essa imagem de um camaradinha olhando a tela de um computador à noite, sozinho, e sendo segurado pelo pescoço, pelo conteúdo que ele está vendo. São vícios e que nos levam à morte. E nós precisamos realmente deixar isso de lado. Dando uma leitura, 2 livros que nós adquirimos, e esses livros aqui são para as lideranças estar olhando. Um chamado Descrentes, foi uma pesquisa do Instituto Barna. Só veio algumas coisinhas, algumas porcentagens, isso feito entre pessoas que são cristãs, tá? Então, os cristãos jovens fazem as coisas do seu jeito. Aí ele coloca nascidos de novo da geração da queda. Então, entre pessoas que têm entre 23 e 41 anos, tá? E depois nascidos que têm acima de 43 anos. Isso aqui é os resultados dessa pesquisa feita entre cristãos. Coabitação, percentagem de pessoas que acreditam que cada um desses itens é moralmente aceitável. Coabitação, quer dizer, ter relação sexual antes do casamento. Entre 23 e 41 anos, os mais jovens, 59% acham isso normal, contra 33% do acima de 42. Apostas em jogo de azar, 58% acham normal, contra 38% da geração mais velha. Pensamentos ou fantasias sexuais com alguém, 57% acima dos 23 aos 41 anos, contra 35%. Sexo fora do casamento, 44% na geração mais nova, contra 23% fora do outro. Uso de linguagem chula, linguagem de baixo calão, 37% contra 17%. Embriaguez, 35% contra 13%. Ver imagens de nudez ou sexo explícito, 33% contra 19%. Aborto, 32% contra 27%. Relacionamento sexual com alguém do mesmo sexo, 28% contra 13%. Uso de drogas não prescritas para você, 16% contra outro. Permissão de palavrões na televisão, 7% contra 6%. Isso nós estamos falando de cristãos, não são de incrédulos, que aceitam isso aqui como algo totalmente normal. Normal. O reverendo Alfred Els, diretor de líderes da liderança de últimos ministérios, a sexualidade da natureza decaída, está tratando um pouquinho sobre o homossexualismo. Ele diz assim: durante 10 anos comandei a New Life Counseling Clinic, a clínica de aconselhamento Nova Vida em Scottsdale, Arizona. Tive 4 pacientes que morreram de AIDS, todos homossexuais. Ainda lamento a morte deles porque eram pessoas boas e afetuosas. Eles eram como os outros, só que homossexuais. Sinto falta especialmente de um jovem que era cheio de vida e talento. Claro que discordava do comportamento sexual deles, mas também fiquei estarrecido e frustrado com a maneira com que os cristãos tratavam essas pessoas. Acho que um dos motivos pelos quais os cristãos são hostis com os homossexuais é a dificuldade que têm para entender a homossexualidade. Seria ela um pecado, uma doença, uma síndrome ou uma simples decisão?
Isso me traz à lembrança a forma como há 30 anos a sociedade lutava para aceitar os alcoólatras. Com o tempo, passamos a entender melhor os alcoólatras e o alcoolismo. Agora, precisamos entender a sexualidade da natureza decaída, que inclui a homossexualidade. A homossexualidade é apenas uma faceta da expressão da sexualidade decaída, por causa do pecado. Precisamos afirmar claramente que é inaceitável expressar a homossexualidade em atos, mas devemos continuar sendo bons, compassivos, afetuosos e solícitos com todos que lutam com sua sexualidade. E acrescento essa advertência: já aconselhei muito mais cristãos heterossexuais do que homossexuais. Muitos fiéis têm de combater problemas sexuais importantes, desde a infidelidade sexual até o vício da pornografia e outras coisas que você acharia difícil de acreditar. Não subestime o poder que os problemas sexuais, homo ou heterossexuais, têm para destruir até mesmo as melhores famílias e as melhores igrejas. Mais uma leitura, só para vocês entenderem um pouquinho. Desculpa, mas é importante. O alto nível de acesso oferecido por essas ferramentas, smartphones, celulares, TVs, todos esses equipamentos de tecnologia hoje, está mudando a maneira como jovens adultos pensam e se relacionam com o mundo. Bem ou mal, eles estão sentindo, percebendo e interpretando o mundo e sua fé e espiritualidade por meio das telas. Entre outras coisas, a geração atual tem a possibilidade de desfrutar de um acesso quase ilimitado a qualquer filme, a qualquer hora, muito tempo depois de seu lançamento nos cinemas, e pode acessar muitas outras coisas além de filmes. Uma das entrevistas que fizemos foi com um rapaz que descreveu como o acesso à internet aos 15 anos abriu-lhe as portas para oportunidades sexuais, que no fim o levaram da pornografia para o sexo na vida real. A internet tornou-se sua via de entrada para a liberdade sexual, iniciando um período de nomadismo espiritual que quase o levou a abandonar totalmente a fé, enquanto lutava contra o pensamento de que talvez eu simplesmente seja uma daquelas pessoas destinadas a viver nesse tipo de pecado pelo resto da vida. Estamos falando de cristãos, não estamos falando de incrédulos. Por isso Jesus está sendo muito claro: cuidado com a imoralidade sexual. Cuidado. Não pode brincar nessa área. Satanás é extremamente astuto, como nós vimos hoje pela manhã, quando tratamos sobre a queda de Adão e Eva, quando eles pecaram. Por isso, nessa noite, nós queremos ver um pouquinho como podemos vencer, então, a imoralidade sexual. Primeiro, tendo pureza nas ações. Verso 27 ao verso 30 vai dizer bem claro sobre isso. E é interessante que Jesus aqui, ele está fazendo um paralelo com o que ele falou sobre o homicídio que nós vimos há 2 domingos atrás. Ele fala: olha, vocês tinham dito que o assassino é aquele que tira a vida de uma pessoa, mas eu vos digo, aquele que cultivar ódio e ira em seu coração, ele já se tornou um homicida. Jesus está usando o mesmo paralelo aqui. Ele está dizendo: olha, vocês têm dito que a lei diz, não adulterarás. E ele está fazendo o quê? Eu estou elevando o não adulterarás. O adulterar não é só você manter relação sexual com alguém que não é a sua esposa. O adulterar que Jesus está dizendo é: se você, na sua mente, já olhou para uma mulher de forma impura, de forma em que você plantou o desejo no seu coração, você já adulterou com ela. O interessante é que Jesus está usando aqui o homem, mas nos dias de hoje, as mulheres também estão incluídas nesse rol. Tamanha a liberdade sexual que nós vivemos em nossos dias. Não há mais distinção entre homens e mulheres
nessa questão. A liberdade, a liberalidade é gigantesca. O que Jesus está colocando, olha, se você olhar para alguém de forma impura, de forma desejando aquela pessoa no seu coração, uma pessoa que não é sua, você já cometeu um pecado. Você já, se você é solteiro, você fornicou, ou como se você tivesse tido relação sexual antes do casamento. E se você é casado, você adulterou. O adultério aqui não quer dizer que você, algumas pessoas vão pegar esse texto e vão dizer, está vendo? Se você olhar para uma mulher de outra forma, você já se tornou uma só carne com ela. Não, isso é mentira, isso o texto não está dizendo. O tornar-se uma só carne é quando você mantém relação sexual física com outro sexo diferente do seu. Aqui, o que Jesus está dizendo, olha, o adultério não está no fato de você manter relação sexual com outra pessoa. Está no fato de você pensar de forma impura na outra pessoa. Cuidado. Cuidado com o que você faz. Cuidado com as suas ações. Eu tenho que ter pureza naquilo que eu faço. Eu tenho que ser como José. Quando José era todo dia aquela mulher de Potifar tentando aquele camarada. Chegou um dia que ele largou a túnica dele e saiu correndo. Fugiu. Tem que sair correndo mesmo. Eu não posso ficar parado. O mais interessante é que pecados nessa área, ela ativa alguns setores no nosso cérebro de satisfação, de prazer. E são os mesmos setores que são ativados naqueles que têm vício em álcool ou drogas. Por isso, é um vício a pornografia. Porque te traz essa sensação de saciedade. Ah, que gostoso. Me faz bem. E eu quero de novo. Igualzinho drogas e álcool. E é por isso que eu tenho que fugir disso. Eu tenho que tratar isso como algo sério em minha vida. Não é brincadeira. Porque como nós dissemos, pecados na área sexual afetam o meu corpo. E como cristão, eu sou o santuário do Espírito Santo. Eu sou o templo, eu sou a habitação do Deus vivo. Eu não posso brincar nessa área. Por isso, com relação à homossexualidade, cuidado com seus pensamentos. Verso 27, 28, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E como você tem porta hoje para isso? Dependendo da pesquisa que você faz na internet, meu amigo, vai chover anúncios para você que você não sabe nem de onde. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, já tem aí talvez uns 15 anos para mais, talvez. Eu estava no meu pai lá em Goiânia. Eu pedi ao Nilton, estava um programinha aqui para mim. Só que o programinha, para funcionar, ele precisava de um arquivinho chamado crack, né, que era para você poder ativá-lo, ter todas as funcionalidades e depois desativá-lo. E vocês sabem que eu trabalho com isso há muito tempo. E eu sabia os sites onde você consegue alguns cracks, né, muito bons. E eu fui num site que eu conhecia, né, sabia que ele não tinha nada, mas esses tipos de site por trás não tem coisa legal. A hora que eu cliquei no link para poder abrir um bendito de uma página, saiu pipocando páginas na tela do computador do meu pai, de fotos de mulheres nuas, indecentes, mais rápido, que você tem um comandinho no computador chamado Alt F4, que você aperta Alt F4 para fechar a janela. Abria mais páginas do que eu tinha tempo de ficar apertando Alt F4. Eu não sabia onde enfiar minha cara.
né, com aquela monte de imagem pornográfica pululando na tela do computador do meu pai. Eu catei, desliguei, falei, pelo amor de Deus. Mas é isso. É porta de entrada. Se você não tem uma ação rápida, sai disso aqui. Desliga, corre. Você vai fazer o quê? Começar a olhar. Lembra que nós vimos sobre passos do pecado hoje de manhã? Aquilo começa a olhar. Que bonitinho. E começa a vir no coração. Acho que eu quero isso aqui, hein? Vai lá e comete o ato. Foge. Cuidado com o que você pensa. Cuide da sua mente. Né? Tem aquele ditado que diz, mente vazia, oficina de Satanás, e é verdade. Se você tem problemas nessa área, meu irmão, comece a cantar, comece a decorar versos, leia a palavra, faça qualquer coisa, mas fuja disso. Fuja disso. É terrível o final. Cuidado também com as ações. Verso 28, 29 e 30 diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e que não vá todo o seu corpo para o inferno. Eu gosto de Jesus. Eu gosto quando ele dá umas ideias que você fica pensando, mas camarada, o bicho era danado, né? Ele vai lá, ó, e pega você no laço, fisga você bonitinho. Ele diz o quê? Se o teu o quê? Olho direito te faz tropeçar, faz o que com ele? Jesus não está dizendo isso aqui literalmente. Está usando de forma figurativa. Mas por que ele disse olho direito? Né? Eu sou aquela donzela, o que nós fazemos normalmente? Não acontece isso? Né? Dá aquela, né, de rabiou. Arranca. Para de fazer isso. Errado. Põe um tapa-olho, faz alguma coisa. Muda. Olha para outra direção, vira a cabeça, olha para cima, olha para baixo. Faz qualquer coisa. Mas faça algo que evita que você vai usar seu olho direitinho para fazer... né? E a cabecinha junto. Desculpem, agora. Por que mão direita? Não a esquerda. Já pensou por que Jesus colocou a mão direita e não a esquerda? Jesus está sendo bem claro aqui para o homem. Não se masturbe. É esse o sentido de Jesus estar usando a mão direita e não a esquerda. É vício. É algo errado também. Porque você está despertando as sensações de você que só devem ser satisfeitas dentro do casamento. Percebe como uma coisa leva a outra? Olho leva ao quê? Ação. Para com essa atitude. É errado, é pecado. Como a imagem está ali. Eu olhei essa imagem assim, eu ia colocar no boletim ela. O pessoal, não, eu precisava usar. Pecado muitas vezes você vê como o quê? Gostoso, bonitinho. Qual a realidade dele? É aquela. É exatamente isso. Não muda. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com as informações que você está colocando dentro da sua cabeça. Cuidado também com as ações, aquilo que você faz,
com as informações que você recebe na sua cabeça. Se você fica acessando pornografia, você sabe aonde isso vai dar. Homens e mulheres. Hoje não há distinção. Hoje não há distinção. Segunda forma de vencer a imoralidade é tendo fidelidade no casamento. Verso 31 e 32. Jesus continua, ele passa agora de uma pessoa solteira ou casada, não importa aqui de quem ele está falando, no verso 27 até o verso 30, ele está falando para os dois grupos, solteiros ou casados. Agora ele vai diretamente para o grupo de casados. Vai dizer, olha, vocês estavam dizendo, né, que aquele que repudiar sua mulher pode cometê-la, dê carta de divórcio, né? E se você repudiar a sua mulher, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, você a expõe a se tornar adúltera. Agora, a gente tem que entender esse texto de Mateus capítulo 5, com o texto também de Mateus 19, do 13 ao 12. Não precisa abrir sua Bíblia aí, é só umas pagininhas aí na frente, só para vocês entenderem um pouquinho todo o contexto de Jesus está colocando sobre o adultério e a separação, o divórcio. Vieram a ele alguns fariseus, Mateus 19, de 3 a 12, e o experimentaram, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 1, 24. De modo que já não são dois, mas dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe os fariseus, então, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio, desde a criação. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. O que nós temos que levar em consideração é o que Jesus está colocando aqui, tá? Em Mateus 19. Ele está fazendo uma referência diretamente a Deuteronômio 24, do 1 ao verso 4. O problema é que Deuteronômio 22, na lei dada, já deixa bem claro que se um homem casado, que já tem uma esposa e já teve relação sexual com essa esposa, cometesse adultério, tanto o homem quanto a mulher eram para ser apedrejados e mortos. Não era para mantê-los vivos, era para matá-los se cometessem adultério, tanto o homem quanto a mulher. Deuteronômio 24, Moisés está instituindo, colocando a carta de divórcio para aquele que se achasse alguma coisa indecente na sua mulher. Na época de Jesus havia duas escolas que diziam, eu posso separar dela por qualquer coisa, até mesmo se ela queimar arroz, tá? A outra escola dizia, não, é só se ela tiver relação sexual ilícita. Jesus vai um pouquinho além, porque se Deuteronômio 22 está dizendo que o adultério gera sinal de morte, tá? A coisa indecente de Deuteronômio 24 não era relação sexual, de pessoas que já estavam casadas e já tiveram relação sexual, porque senão Deuteronômio 22 precisaria ser aplicado. Muito provavelmente Deuteronômio 24 está tratando-se de pessoas que estão naquele período de noivado, que ainda não consumaram o seu casamento. A cultura judaica, quando você separava uma pessoa para ser a esposa do seu filho ou da sua filha,
já eram considerados casados. Vide Maria e José, quando José tenta esconder Maria, porque ela se achava grávida de Jesus. Eles não estavam casados ainda, juntos, como nós temos hoje, mas eles já estavam desposados, já eram considerados casados diante da cultura. O interessante é que antes de Mateus 19, tem Mateus 18, que vai tratar justamente sobre perdão. E é interessante que quando diz sobre perdão, ali em Mateus 18, do 21 até o 35, está tratando sobre um senhor que tinha 2 servos. Ele perdoa uma dívida impagável de um, que devia aproximadamente mais de 9 milhões de dias de serviço, e aquele que devia 9 milhões de dias de serviço, que era uma dívida impagável, ele não perdoou uma dívida que um co-irmão dele tinha com ele, que era mais ou menos 100 dias de serviço. O ensino que Jesus está dando ali naquela parábola de Mateus 18, do 21 a 35 é: eu, como Deus, lhe perdoei uma dívida que é impagável. Seria impossível você pagar essa dívida. Você que teve essa dívida impagável, não consegue perdoar uma dívida totalmente pagável de uma pessoa que é teu co-irmão em Cristo? É esse o sentido que Jesus está colocando ali. Como cristãos, seria imperdoável uma traição? Para você pensar um pouquinho. Se eu vos disser não, se me trair eu não consigo perdoar. Você está indo contra os ensinos de Jesus, que diz que você deve perdoar. E aí, o que você faz? Agora, isso também não dá liberdade de dizer, então se minha esposa tem que perdoar, eu vou viver na boa. Não. Porque antes do tratar sobre perdão, Mateus 18, de 15 a 20, ao texto logo anterior, Jesus está tratando sobre questão de a disciplina na igreja. Se alguém faz alguma coisa que é pecado e essa pessoa não se arrepende, vai lá, uma pessoa chama a atenção dela. Não ouviu, vai 2. Não ouviu, vai 3. Vai 3 pessoas. A pessoa não ouviu ainda, leva para a igreja. E Jesus está dizendo, olha, em Coríntios, Paulo vai dizer, manda ela embora da igreja, para que Satanás tome conta do corpo, mas pelo menos a alma dela seja salva. E é interessante que o texto de Mateus 18, 15 vai dizer, se 2 na terra concordarem, isso aqui também vai ser concordado lá no céu. Aí vai dizer, olha, se aquilo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Isso aqui não está falando de salvação, está falando sobre comunhão. E vai vir aquele texto tão lindo, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. Isso não está dizendo sobre comunhão esse texto, gente. Está tratando sobre disciplina na igreja. Onde tem 2 ou 3 irmãos reunidos, aquilo que aqueles irmãos decidem em nome de Jesus, está decidido, porque Deus está no meio deles tratando de pecado. Se eu tenho pecado nessa área e não corrijo, e sou chamado a atenção 1, 2, 3 vezes, daí em diante, meu amigo, Satanás toma conta. É o que Paulo vai falar. Excomunga a pessoa. É o sentido da palavra excomungar. Tira ela de comunhão. Ela não faz parte mais da comunhão de cristãos. Ela não está mais sob a proteção de Deus. Haja. Cuidado. Agora, para você ter fidelidade no casamento, primeiro você precisa amar o seu cônjuge. O verso 31 vai dizer isso. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher lhe dê carta de divórcio. Por que você repudia alguém? Por que você não quer mais ficar com alguém? Normalmente, não deu mais certo, o meu amor acabou. E a gente inventa aquele monte de desculpa esfarrapada. Mas eu já disse também há 2 domingos atrás, o que é amor? O que é amor? Sem o quê? Sem condições. Não importa o que a outra pessoa faça.
você o quê? A ama incondicionalmente. Isso é amor. Porque se você impõe condições para amar o outro, você não ama. Para você ter fidelidade no casamento, para você não querer buscar, ame o seu cônjuge. Ame o seu cônjuge. Mas, Nilton, você não conhece? Não importa, não preciso conhecer. Não preciso conhecer o seu cônjuge para dizer para você amar. A Bíblia está dizendo para você amar, independente de quem seja. Nilton, você não tem problema, meu irmão. Ama. Ame. Se você ama de forma incondicional, você não vai ter problema de infidelidade, você não vai ter problema na área moral. Porque você vai olhar aquela pessoa cheia de defeitos, mas vai olhar para você também e dizer: aquela camarada precisa me amar bastante também, porque o danado aqui é feio, hein? Ô homem cheio de defeito. Não é? Mas nós gostamos de apontar para o outro, não gostamos de olhar para nós mesmos. Nós nos achamos o máximo, né? Eu não tenho problema. É mesmo? Convive com você pelo menos um dia para você ver. Um dos dois ia morrer. Se eu vivesse comigo um dia, pelo amor de Deus, acho que eu me mataria, né? Para não ter mais problema. Ame o seu cônjuge, sem condições, sem impor nada, simplesmente ame. Segundo, perdoe. Eu, porém, vos digo, verso 32, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Como eu disse, no texto de Mateus 18, de 21 a 35, depois vocês podem ler lá. É impossível você perdoar uma traição? Cristo te perdoou de uma forma que não tinha o que você pudesse fazer para que Cristo pudesse te perdoar. Mas Ele te perdoou. A sua dívida era impagável diante de Deus. Mas Ele pagou a sua dívida. Eu sei, meus irmãos, que tem casos e casos. Tem pessoas que não querem realmente mudar de vida, querem continuar vivendo de forma devassa, de forma imoral, e não querem trabalhar a sua vida. Não carregue também esse jugo sobre você. Se a pessoa não quer mudança, não quer realmente tratar a sua vida, não carregue esse jugo sobre você. Nilton, mas meu marido me agride. Você fala comigo que nós vamos na delegacia e abrimos um boletim de ocorrência contra o seu marido. Não se bate numa mulher. Não se agride uma mulher. Há casos e casos. Se um dos dois corre risco de vida, separa. Porque a vida tem mais valor do que o casamento. A vida vem em primeiro lugar. Preserve a vida. Beleza. Vou maquinar com a cabecinha já. O que eu posso fazer? Não, meu irmão, não faça isso não. Trate seu coração. Trate seu coração. Cuidado. Cuidado. Satanás, ele é astuto, né? Gente, essa semana eu gosto de ler notícia. Eu gosto mesmo. Mas você entra lá no site da Globo ou do UOL. Não entra. Deixa. Vou ficar alguns dias, pelo menos 1 ou 2 semanas, sem entrar nesses portais. Se entrar, baixo lá, vou lá onde interessa e pronto. Mas nós somos bombardeados o tempo todo. O tempo todo. Cuidado. Cuidado. Faça o que o verso 30 está dizendo, verso 29 e 30. Você sabe que alguma coisa
te faz pecar, arranca aquilo da tua vida. Arranca aquilo da tua vida. Se é o computador, joga fora. Doa para quem necessita. Se é o celular, queima, quebra, faz alguma coisa. Destrói. Faça alguma coisa hoje. Não deixa para amanhã. Isso é um vício. Acaba com a tua mente. Acaba com você. E é interessante que te faz sentir um verdadeiro lixo. Você se sente um verdadeiro lixo. Justamente porque, como cristãos, nós sabemos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Abandone. Abandone. Não só nessa área, hoje tratando esse texto da área de imoralidade sexual, mas outras áreas na sua vida também. Se é fofoca, deixa. Se é mentira, deixa. Se é ira, deixa. Se é arrogância, se é prepotência, se é orgulho, deixa. Deixa. É tão pecado quanto. Esse tipo de pecado não é maior que os outros pecados. Não, ele é pecado igual mentira, igual roubar, igual matar, igual a fazer fofoca, igual causar divisão entre irmãos. É tão pecado quanto. O problema é que o pecado na área sexual afeta diretamente o meu corpo. O meu corpo. E por isso os resultados são tão nefastos, são tão duros, são tão doídos. Talvez seja imoralidade sexual, então seja puro e seja fiel. Tenha pureza somente nas suas ações. Seja fiel, se você é casado, no seu casamento. Se você é solteiro, seja fiel ao seu futuro marido, à sua futura esposa, que o Senhor vai levantar para você. Seja fiel a Ele. Mesmo que você não saiba quem é, mas seja fiel a Ele. E seja pura essa pessoa que Deus vai colocar na tua vida. Precisamos mudar, meus queridos. Como vimos, nós temos aí alguns alertas feitos por nós, feitos por outras pessoas que já estudaram, já fizeram pesquisas. E não é no mundo, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Cuidado. Cuidado. Pecado pode ser o quê? Bonitinho, como o lado esquerdo da foto, mas terrível, igual ao lado direito. Vamos todos falar aí, a frasezinha? Vamos lá? A imoralidade sexual afeta meu corpo, que é santuário do Espírito Santo. Mais uma vez para vocês memorizarem isso aí. Vai lá. A imoralidade Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque na Sua palavra o Senhor deixa todos os alertas possíveis para que nós possamos realmente viver de forma digna de quem nós somos em Cristo. E somos filhos de Ti. Somos santos, porque o Senhor nos purificou de todo o pecado. Que possamos viver realmente em santidade, principalmente nessa área tão difícil que é a área de imoralidade sexual. Ô Pai, nos ajude, nos auxilie. Nós somos bombardeados diariamente nessa área. E muitas vezes nós caímos porque não tiramos, não arrancamos da nossa frente
aquilo que nos faz pecar. Que nós possamos fugir realmente, como José, que foi um exemplo nessa área, fugiu realmente desse pecado. E possamos realmente ter vitória. Nos ajude, Senhor, porque somos fracos e todos nós temos a possibilidade de cair nessa área. Por isso que eu peço que também o Senhor nos guarde.